Hoje é o Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído. E a sua audição, como é que tá, hein? É bom lembrar que os problemas de audição não aparecem só para quem já passou dos 70, dos 80 anos. Tem muita gente nova ouvindo mal. É que o silêncio hoje em dia é cada vez mais raro. Como o ouvido da gente sofre. É barulho para todo lado, em todo lugar. Seja na hora de passear, seja no trabalho. É muito mais do que os nossos ouvidos podem aguentar. E muitas vezes sem nenhuma proteção. Os muitos sons de uma obra. É terrível. Nossa, não tem sossego o dia inteiro. Nossa, chega a dar dor de cabeça. Marteladas de um lado, o ruído de uma serra que vem do alto e em alto e bom som. O caminhão que mistura e despeja o concreto. Hoje em dia a gente já está bem acostumado, mas no começo, chegava em casa com aquele zumbido no ouvido, a gente vai perdendo um pouco, né? Porque esse barulheiro aqui, dependendo de você conversar com a pessoa que fala muito baixo mesmo, já não ouve muito direito, não. Mas o som do progresso também pode trazer retrocessos. Os especialistas apontam que a população vem perdendo a audição. Antes, a capacidade de ouvir bem ia até os 70, 80 anos. Mas hoje, com 30 anos, muita gente já tem problema. E a exposição excessiva aos ruídos pode antecipar o que seria um desgaste natural. Que o digam os motoristas de ônibus. É barulho do ônibus, é o barulho de música, é o barulho do motor. Então isso acaba com os tímpanos da pessoa. A diversão de muitos jovens hoje também pode ter consequências sérias no futuro. Você fica quanto tempo de fone de ouvido? Uns 80% do tempo. Eu ouço música quando eu estou na rua para não ouvir conversa de outras pessoas. De acordo com os médicos, a distância entre o aparelho que emite o som e o tímpano é tão importante quanto o volume. E ficar horas escutando música alta pode ser uma verdadeira bomba aos ouvidos. Que volume que tá esse fone aí? Deixa eu ver. No 9. Vai até quando? Até o 10. É duro falar pra gente deixar de usar o fone, né? É um companheiro quando a gente tá andando, assim. Para cuidar da saúde, não é preciso abrir mão do hábito. Música para os ouvidos, desde que o volume esteja dentro do tolerável. Por que ouvir som tão alto? Ah, é mais gostoso, não presta atenção na bagunça, distrai. Como você acha que vai ser quando você for mais velho? Não sei. Vai ser meio difícil, né? Mas. Não tô ouvindo, fala mais perto. Eu espero que não seja tão prejudicado que não precisem chamar tão alto, né? Ai, 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 a gente segue neste assunto e conversa agora com a Juliana Jandri Mello. Ela é fonoaudióloga, coordenadora do curso de fonoaudiologia da Unopar e integrante da equipe que fez uma pesquisa bem detalhada sobre a perda de audição em idosos que está sendo divulgada hoje. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo. Bom, Juliana. A gente está cada vez mais barulhento, né, Juliana? O ruído faz parte da nossa vida, né? Em todos os lugares, a gente vai dar uma volta no centro, tem ruído, no nosso trabalho tem ruído e no nosso lazer também tem ruído. Quais são as profissões que sofrem mais com o barulho? As fábricas, né? A indústria têxtil, fábrica que tem máquina como um todo, tem mais ruído. Varia de pessoa para pessoa, né? Depende da sensibilidade de cada pessoa, a altura de um ruído que pode ser prejudicial? Isso, às vezes a gente trabalha no mesmo ambiente, está exposto ao mesmo nível de ruído e você desenvolve a perda auditiva e eu não, então existe também uma predisposição. E o que foi constatado nessa pesquisa que vocês fizeram com 500 idosos aqui em Londrina? Que conclusões vocês chegaram? Isso, em relação à audição, né, que esses idosos eles foram avaliados em todos os seus aspectos de saúde. Em relação à audição, teve uma correlação estatística, a gente fala que
foi significante. Então, os idosos que durante a vida tiveram exposição a ruído, tiveram mais perda auditiva do que os idosos que não trabalharam em ambiente ruidoso. Agora a molecada que está ouvindo música alta vai ter problema lá na frente, né? Com certeza. Isso já está sendo falado como um problema de saúde pública, né? Já existem artigos internacionais que apontam que em 10 anos esses jovens vão ter a audição dos nossos avós. O que é considerado um volume tolerável? Existe uma tabela do Ministério do Trabalho que regulamenta o nível de ruído dentro das indústrias, né? Então, por exemplo, 85 decibéis. O que significa esses 85 dB, né, ou decibéis? Por exemplo, a gente conversa mais ou menos em torno de 50 a 70 dB. Então, a nossa fala dentro de um estúdio que é tratado acusticamente, então a gente consegue manter uma intensidade de 50 a 70. Se a gente está na rua, tem o ruído competitivo, a gente aumenta a nossa voz para que você possa me escutar. Então, até 85 dB não corre o risco de danificar e ter perda auditiva. Você comentou de uma tabela do Ministério do Trabalho, a gente tem alguns números, pode colocar para a gente, por favor, para a gente poder entender melhor? Olha lá, até 80 decibéis a pessoa pode ficar no máximo 8 horas por dia exposta a esse barulho. 90 decibéis cai para 4 horas, 100 decibéis 1 hora por dia, 105 decibéis no máximo meia hora e 115 decibéis só 7 minutos por dia. Que situação que a gente atinge 115 decibéis, por exemplo? Um trabalhador, esses de rua, por exemplo, a britadeira, né? Esses que quebram asfalto, tem calçado. Que ter proteção auricular, né? Tem que ter. Ele, além de chegar nessa intensidade, ele tem um outro fator que é a vibração, né? Porque além do ruído do equipamento, a vibração também favorece a perda auditiva. Agora, muito trabalhador nem sabe quanto de ruído ele está recebendo diariamente. O que ele deve fazer? A quem ele deve pedir ajuda? Então, ele tem que recorrer ao RH da empresa e verificar se existe, né, esse mapeamento dos setores com os níveis indicados de ruído. Tem que existir? Tem. A empresa ela tem que fornecer a proteção individual, ela tem que qualificar esse funcionário para usar esse protetor auditivo, mostrar a importância que se ele não usar ele vai ter perda e monitorar o uso. E quando não existe essa regulamentação da empresa, o que esse trabalhador deve fazer? Ele tem que recorrer, ele tem que buscar os seus direitos, porque senão depois ele vai entrar com uma trabalhista e vai ganhar. A gente mostrou o exemplo do Marlon, por exemplo, segura aqui, por favor, Patrícia. Eu até trouxe o celular aqui para mostrar. O Marlon disse que fica 80% do tempo dele ouvindo música no celular. Sim. Vamos medir quanto que capta um som? Conforme eu falei, a gente está mais ou menos em torno de 70, 67 dB. Então você liga o equipamento e a gente vai ilustrar aqui a potência do seu celular. Como é o nome desse equipamento? Decibelímetro. Decibelímetro. Isso. É isso que mede a altura de um som? Isso. Esse é o equipamento assim. indicado, ele afere, né, a intensidade sonora. 95? Com essa música, ele está chegando numa média de 90 a 95 dB. Faz mal? Tá muito mal. Passou de 85, já pode danificar. Se você tiver uma predisposição, a perda auditiva vai aparecer antes ainda. E quanto tempo de uso, quantos anos usando um som dessa altura pode fazer mal? Na verdade, como a gente não sabe, eles falam que em torno de 10 a 15 anos a gente chega no grau máximo de perda por exposição a ruído, né? Então, a gente, como não sabe a potência, igual o moço falou pra gente lá na reportagem, eu estou ouvindo no 9, o volume máximo é 10, mas o meu equipamento vai até 32. Essa escala não quer dizer nada. Então, a recomendação que a gente dá é escutar na metade da potência do celular. E a perda parcial da audição é irreversível, né, Juliana? Sim, ocasionada pelo ruído, ela não é tratável. Perdeu, é definitivo. Vamos ter que ter moderação. Então, obrigado, Juliana, pela participação aqui no Paraná TV. De Muito nada. obrigada.